Um enxame de abelhas zumbiu em minha mente. Não foi um alarme do meu telefone, nem uma notificação. Foi a ligação, a planejadora do casamento do irmão de Leonardo. E a primeira frase que ela proferiu me congelou o sangue nas veias. Seu marido cancelou o seu convite, mas pediu para manter o depósito de $60.000 que a senhora pagou. Um arrepio de incredulidade e traição percorreu minha espinha. A voz da mulher se partiu em pânico quando eu respondi, em um tom que não admitia réplica. Então cancele o casamento inteiro. Mas senhora, a senhora não é a noiva? A sua exclamação trazia um misto de espanto e medo, como se ela tivesse testemunhado um sacrilégio. Não, eu respondi, minha voz se tornando mais fria a cada palavra. Mas eu sou a dona do local, da empresa de catering e da rede de hotéis onde todos os convidados estão hospedados. A ligação que eu havia feito para confirmar os detalhes finais do casamento de Pedro e Sofia se transformou em uma revelação chocante. A voz da fornecedora, que antes carregava o profissionalismo rotineiro de quem lida com o glamour dos casamentos, agora se estilhaçava em pedaços. Senhora Ferreira, recebemos instruções conflitantes de seu marido ontem. Ele indicou que a senhora não compareceria mais, mas que os arranjos financeiros deveriam permanecer inalterados. A ironia de sua fala era um veneno amargo. Eu senti minha mão apertar o telefone com uma força que poderia quebrá-lo. As implicações daquelas palavras se materializaram em uma traição tão calculada, tão fria, que ia muito além de um simples drama familiar. Leonardo havia me excluído sistematicamente da celebração de seu irmão, enquanto garantia que os $200 que eu havia pago ficassem intocados. Ele não apenas queria meu dinheiro, mas queria apagar minha presença, me tornar invisível. Entendi. Eu conseguia murmurar, mantendo a compostura que me serviu durante os 15 anos em que construí o Grupo Ferreira de Hospitalidade do zero, transformando-o em um império no sudeste do Brasil. Poderia esclarecer exatamente quais arranjos financeiros meu marido mencionou? A profissional percebeu o desconforto na minha voz e continuou, visivelmente sem graça. Bem, senhora Ferreira, ele mencionou especificamente o depósito de $200 que a senhora forneceu para o aluguel do local, catering e acomodações do hotel. Ele nos garantiu que, apesar das mudanças na lista de convidados, esses fundos deveriam permanecer alocados como planejado originalmente. Coloquei o telefone no viva-voz e me recostei na minha cadeira de couro, olhando pela janela do meu escritório, no 302º andar. A vista panorâmica do horizonte do Rio de Janeiro se estendia abaixo de mim, a cidade zumbindo com o tráfego matinal, enquanto meu mundo se reorganizava ao redor da nova compreensão do meu casamento. Leonardo havia orquestrado minha exclusão com a eficiência casual de um homem que via sua esposa como um recurso renovável e não como um ser humano. Os relatórios trimestrais espalhados pela minha mesa de jacarandá pareciam evidências em um caso que eu vinha construindo inconscientemente por anos. Os números mais recentes do Grupo Ferreira mostravam um faturamento que superava a maioria das grandes empresas brasileiras, com margens de lucro que deixavam investidores experientes com inveja. No entanto, o homem com quem eu havia compartilhado a cama por 15 anos ainda me apresentava em eventos sociais como minha esposa, que ajuda com alguns detalhes de eventos. Senhora Ferreira, a senhora ainda está aí? A voz da fornecedora trazia uma preocupação genuína. Quero enfatizar que esta situação parece altamente irregular para nossa equipe. Nunca encontramos um cenário em que o principal contribuinte financeiro fosse excluído de um evento, enquanto seu financiamento permanecia. Obrigada por trazer isso à minha atenção. Eu respondi, meu tom carregando a autoridade que negociou aquisições hostis e contratos impossíveis. Eu lidarei com este assunto diretamente com meu marido. Após encerrar a ligação, permaneci sentada no meu escritório,
cercada por evidências tangíveis de conquistas que a família de Leonardo nunca se deu ao trabalho de entender. O serviço de café de cristal que comprei para celebrar a aquisição do meu 10º local brilhava na luz da manhã. Obras de arte que valiam mais do que o salário anual da maioria das pessoas decoravam as paredes que testemunharam chamadas telefônicas que moldaram a indústria hoteleira em vários estados. Minha assistente havia agendado 3 reuniões de aquisição que expandiriam a influência do Grupo Ferreira para São Paulo. Mas Leonardo as desdenhava como as pequenas atividades de networking da Fernanda. A ironia nunca me escapou. Meus funcionários, concorrentes e colegas de indústria me tratavam com um respeito profissional que minha própria família nunca demonstrou. Eu me lembrei do jantar de família, há 3 semanas, onde a semente dessa traição foi plantada. Pedro havia anunciado seu noivado com Sofia com uma alegria óbvia, temperada por uma ansiedade financeira. A conversa na mesa de jantar se desenrolou com uma previsibilidade dolorosa. A família de Leonardo calculava a impossibilidade de pagar pelo casamento dos seus sonhos. Pedro ganha um bom dinheiro como arquiteto. Teresa, a cunhada, havia explicado em lágrimas. Mas com os empréstimos estudantis da Sofia e as prestações da hipoteca, não sobrou nada para uma celebração decente. Ela merece mais do que uma cerimônia no cartório, mas estamos pensando em uns 20 mil dólares no total, se sacrificarmos todo o resto. Eu ouvi em silêncio enquanto eles discutiam estratégias de orçamento criativas que teriam sido desnecessárias se alguém tivesse se dado ao trabalho de entender a extensão do meu sucesso nos negócios. A festa de solteiro em um restaurante de rede em vez de um fim de semana de viagem. O vestido de noiva de uma loja de descontos em vez de uma boutique de noivas. A recepção em um salão comunitário com cadeiras de plástico e pratos de papel. Leonardo participou dessas discussões com a preocupação simpática de um irmão atencioso, ocasionalmente lançando um olhar na minha direção, com a expectativa de que eu pudesse contribuir com uma assistência modesta através das minhas conexões na indústria. Suas suposições nunca se estenderam a reconhecer que eu poderia resolver todo o dilema financeiro deles com um cheque que representava menos de 2 dias do faturamento do Grupo Ferreira. A conversa continuou por mais de 1 hora, enquanto eu calculava o custo de dar a Pedro e Sofia tudo o que eles sonhavam. O sítio do pôr do sol para a cerimônia, com suas vistas panorâmicas e serviço impecável. O Buffet Canyon dourado para um jantar de recepção que criaria memórias que durariam décadas. O Resort Palmeiras do deserto para os convidados de fora, oferecendo acomodações de luxo que fariam todos se sentirem genuinamente mimados. Total, 200 mil dólares. Menos do que eu havia gasto com a arrumação dos móveis da nossa sala de estar. Uma quantia que transformaria sua celebração modesta em uma experiência digna do amor que eles compartilhavam. Quando Teresa me abordou em particular após o jantar, com o rosto manchado de lágrimas, perguntando se eu conhecia fornecedores que poderiam doar serviços para a família, eu tomei a decisão que acabaria por expor a verdadeira natureza dos meus relacionamentos. Eu escrevi o cheque naquela mesma noite, pedindo apenas que minha contribuição permanecesse anônima, porque acreditava que os melhores presentes eram aqueles dados sem a expectativa de reconhecimento ou gratidão. Eu posso cuidar de todo o custo do casamento, eu disse a ela em voz baixa na nossa cozinha, enquanto Leonardo assistia à televisão na sala ao lado. Mas eu quero que isso fique entre nós. Pedro e Sofia devem desfrutar do dia deles sem se sentirem endividados com a família. O alívio de Teresa havia sido avassalador e genuíno. Ela me abraçou com uma gratidão desesperada, me tratando como uma oração atendida,
em vez de reconhecer a natureza rotineira dessa generosidade para alguém com meus recursos. Nenhuma de nós poderia ter previsto que esse momento de solidariedade familiar se tornaria a base para uma traição sistemática. Agora, sentada no meu escritório, processando a casual disposição de Leonardo dos nossos votos de casamento, entendi que minha generosidade anônima havia criado a oportunidade perfeita para a exploração. Ao manter minha contribuição em segredo, eu permiti que Leonardo me apagasse da celebração, enquanto preservava o acesso aos benefícios que eu havia fornecido. Meu desejo de dar sem reconhecimento havia sido transformado em uma arma para a minha própria humilhação. O sol da manhã subia cada vez mais alto, lançando sombras nítidas sobre os relatórios financeiros que documentavam a expansão contínua do Grupo Ferreira em novos mercados. Em questão de horas, minha assistente anunciaria ligações adicionais que completariam minha compreensão de quão completamente minha própria família havia traído a mulher cujo sucesso financiava seus estilos de vida confortáveis. Mas por este momento, eu sentei em silêncio no império que eu construí, finalmente compreendendo que o poder real sussurra, enquanto a insegurança grita, e que eu havia sussurrado por muito tempo, enquanto outros gritavam sobre conquistas que eles nunca poderiam igualar ou sequer compreender. O interfone da minha assistente zumbiu novamente antes que eu pudesse processar completamente a revelação da fornecedora. Senhora Ferreira, a senhora Carla da Sombra do Deserto. Eventos está na linha. Ela mencionou que é urgente, sobre o evento de Pedro e Sofia. O momento enviou gelo através das minhas veias. 2 ligações em 10 minutos sobre o mesmo casamento só poderiam significar que uma catástrofe estava se desenrolando em tempo real. Pressionei o botão que piscava com dedos que haviam começado a tremer, apesar dos meus esforços para manter o controle profissional. Fernanda Ferreira falando. Senhora Ferreira, obrigada por atender minha ligação. A voz de Carla carregava a tensão particular que os planejadores de casamento desenvolvem ao navegar por desastres familiares. Eu me encontro em uma situação extremamente delicada que requer sua atenção imediata. Recebemos instruções bastante conflitantes ontem sobre seu envolvimento na celebração de Pedro e Sofia. A palavra envolvimento caiu com precisão cirúrgica, não presença ou participação, mas envolvimento, como se minha conexão com o casamento de Pedro tivesse se tornado algo problemático que exigia gerenciamento em vez de celebração. Que tipo de instruções conflitantes? Eu perguntei, embora parte de mim já entendesse para onde essa conversa estava indo. Seu marido entrou em contato pessoalmente com nosso escritório ontem à tarde. Ele solicitou que removêssemos seu nome de todas as listas de convidados, assentos e anúncios formais. No entanto, ele foi muito específico sobre a manutenção de todos os arranjos financeiros existentes, exatamente como originalmente estabelecidos. Os eufemismos profissionais não podiam disfarçar a clareza brutal do que Leonardo havia orquestrado. Ele havia me apagado sistematicamente do casamento de seu irmão, enquanto garantia que os meus 200 mil dollars permanecessem intocados. A natureza calculada dessa traição a tornava infinitamente mais devastadora do que qualquer ato impulsivo de raiva poderia ter sido. Ele também forneceu informações de contato alternativas para todas as futuras comunicações sobre o casamento. Carla continuou, seu desconforto crescendo a cada palavra. Fomos instruídos a direcionar toda a coordenação dos fornecedores através de Teresa, a noiva, em vez de a senhora daqui para frente. A cunhada de Leonardo, Sofia, agora serviria como o contato principal para um evento que eu havia financiado inteiramente. A simbologia era perfeita em sua crueldade. Eu pagaria pelo casamento de Pedro, enquanto era substituída por outra Sofia, como se eu fosse uma peça intercambiável na maquinaria familiar
que poderia ser trocada sem afetar a funcionalidade. Senhora Ferreira, eu quero ser completamente transparente com a senhora, Carla disse, sua máscara profissional escorregando levemente. Em 15 anos de planejamento de casamento, eu nunca encontrei uma situação em que o principal contribuinte financeiro fosse excluído de um evento enquanto seu financiamento era retido. Nossa equipe inteira se sente desconfortável em prosseguir sob essas circunstâncias sem seu consentimento explícito. Mesmo estranhos reconheciam a falência ética do que meu próprio marido havia arranjado. Os fornecedores de casamento entendiam limites que Leonardo aparentemente considerava irrelevantes quando aplicados à dignidade e aos recursos financeiros de sua esposa. Antes que eu pudesse responder, meu telefone zumbiu com uma mensagem de texto recebida. O nome de Leonardo apareceu na tela com uma prévia que fez meu estômago se contorcer. Coloquei Carla em espera e abri a mensagem que redefiniria minha compreensão do nosso casamento. Pare de fazer drama. Você não vai ao casamento de Pedro. Vamos ficar com o dinheiro, já que você o ofereceu como um presente. Vamos discutir isso quando você se acalmar. A crueldade casual me tirou o fôlego. 15 anos de casamento reduzidos a uma mensagem de texto que me tratava como uma criança inconveniente, cuja birra exigia um gerenciamento paciente. O tom desdenhoso revelava como Leonardo realmente me via. Não como sua esposa dona de um negócio, cujo sucesso financiava nosso estilo de vida, mas como uma mulher emocional, cuja raiva legítima representava mera histeria que exigia correção. A frase "quando você se acalmar" carregava um veneno particular. Leonardo estava dispensando de forma preventiva qualquer resposta que eu pudesse ter como uma emoção feminina irracional, em vez de uma indignação justificada por uma traição calculada. Ele havia orquestrado minha humilhação enquanto roubava meu dinheiro e depois enquadrava minha reação antecipada como um drama irracional que adultos racionais deveriam ignorar. Senhora Ferreira, a senhora ainda está aí? A voz de Carla me puxou de volta para a ligação que havia se tornado secundária à revelação da mensagem de texto. Sim, me desculpe. Por favor, continue. Eu queria perguntar diretamente se a senhora consente com esses arranjos. Nossos contratos padrão incluem cláusulas que protegem os contribuintes financeiros de mudanças não autorizadas na coordenação de eventos. E, francamente, esta situação parece violar várias diretrizes éticas da indústria. A preocupação profissional da planejadora de casamento destacou o quão completamente Leonardo havia entendido mal tanto a minha sagacidade nos negócios quanto os meus relacionamentos na indústria. Ele presumiu que poderia manipular fornecedores que, no final das contas, respondiam a mim, descartando a possibilidade de que sua esposa pudesse comandar respeito suficiente para expor seus esquemas. Carla, eu preciso lhe perguntar algo diretamente. Essa decisão foi apresentada a você como vinda tanto do meu marido quanto de mim, ou Leonardo indicou que estava agindo unilateralmente? A pausa que se seguiu confirmou minhas suspeitas. O Sr. Leonardo apresentou isso como uma decisão familiar mútua para evitar possíveis conflitos durante a celebração. Ele nos garantiu que a senhora havia concordado em manter o apoio financeiro enquanto se afastava da participação ativa. Leonardo havia mentido para os fornecedores do casamento sobre o meu consentimento, enquanto simultaneamente roubava meu dinheiro e apagava minha presença. A natureza sistemática de sua decepção revelava um planejamento que se estendia muito além da raiva impulsiva ou da pressão familiar. Esta foi uma traição calculada, executada com a eficiência de uma transação comercial. No entanto, Carla continuou, ele parecia não estar familiarizado com nossos procedimentos padrão e fez várias perguntas que sugeriam que ele não estava totalmente informado sobre o escopo dos serviços que seu financiamento cobre. Isso levantou bandeiras vermelhas para a nossa equipe. Meu telefone zumbiu novamente com outra mensagem de Leonardo.
Teresa ligou chorando sobre problemas com fornecedores. Conserte essa bagunça que você criou. Pedro não precisa ter o casamento dele arruinado, porque você não consegue lidar com decisões familiares como um adulto. A culpa atingiu novas profundezas de manipulação. Leonardo agora me posicionava como a responsável pelo caos criado por sua própria traição, enquanto caracterizava as investigações profissionais sobre arranjos financeiros irregulares como perguntas inadequadas. Senhora Ferreira, eu preciso informá-la que vários outros fornecedores entraram em contato com nosso escritório com preocupações semelhantes sobre instruções conflitantes. Carla disse, sua voz cada vez mais tensa. O buffet Canyon Dourado recebeu uma ligação solicitando mudanças no menu sem consultar a contribuinte financeira. O Resort Palmeiras do Deserto foi instruído a modificar os arranjos de acomodação dos hóspedes, enquanto mantinha a mesma estrutura de cobrança. A conspiração se estendia muito além da traição inicial de Leonardo. Ele havia entrado em contato com todos os fornecedores associados ao casamento de Pedro, apagando sistematicamente meu envolvimento enquanto preservava minhas obrigações financeiras. A audácia de coordenar uma decepção tão extensa, enquanto caracterizava minhas objeções como drama, revelava um nível de manipulação que eu nunca suspeitei que ele fosse capaz de alcançar. Há algo mais que a senhora deve saber. Carla continuou hesitante. O senhor Leonardo mencionou que essas mudanças eram necessárias por causa da sua tendência à instabilidade emocional durante eventos familiares. Ele sugeriu que sua presença poderia criar situações desconfortáveis para outros convidados. Leonardo havia assassinado meu caráter para justificar minha exclusão, me pintando como uma mulher instável, cujos problemas emocionais exigiam gerenciamento familiar. O homem que havia se beneficiado do meu sucesso nos negócios por 15 anos, agora me retratava como mentalmente incapaz de comparecer a eventos sociais, criando uma narrativa que posicionava minha exclusão como protetora, em vez de punitiva. Meu reflexo na janela do escritório mostrava uma mulher cuja compostura profissional começava a se partir sob o peso de uma traição sistemática. Minhas mãos tremiam enquanto eu revisava os contratos de casamento espalhados pela minha mesa. Minha voz falhava levemente ao responder às perguntas de Carla, e meus olhos carregavam uma fragilidade que 15 anos de negociações comerciais bem-sucedidas nunca haviam produzido. O império que eu havia construído como uma armadura contra as crueldades do mundo, de repente, parecia sem sentido quando as pessoas em quem eu mais confiava decidiram casualmente que eu era descartável. Todas as minhas conquistas profissionais não significavam nada se minha própria família pudesse orquestrar minha humilhação com tal eficiência casual. Pela primeira vez em décadas, senti minha identidade profissional, cuidadosamente construída, começar a desmoronar, me deixando exposta a emoções que eu havia aprendido a gerenciar através do sucesso e do controle. O telefone tocou apenas 30 minutos depois que eu encerrei a ligação com Carla. O nome de Sofia piscou no meu display do escritório, e eu quase recusei a ligação antes que a curiosidade sobre suas justificativas superasse meu instinto de evitar mais dor. Fernanda, graças a Deus você atendeu. A voz dela trazia um tremor que eu nunca tinha ouvido antes, mais aguda e sem fôlego, como se ela estivesse correndo ou chorando. Eu preciso explicar o que aconteceu. Houve um terrível mal-entendido. Houve? Eu mantive meu tom neutro, embora meu coração batesse contra minhas costelas, com a esperança desesperada de que esse pesadelo tivesse alguma explicação razoável que eu não havia considerado. Escuta, nós estávamos tentando proteger você. Leonardo explicou o quão estressada você tem estado com o trabalho, como as reuniões de família têm sido esmagadoras ultimamente. Nós pensamos que se nós mesmos lidássemos com os detalhes do casamento, você poderia simplesmente relaxar
e aproveitar a celebração sem toda a pressão do planejamento. Explicação soava ensaiada, cada palavra cuidadosamente escolhida para reformular a traição como benevolência. Sofia falava com a fluência praticada de alguém que havia passado um tempo considerável elaborando essa narrativa, provavelmente com a orientação de Leonardo e possivelmente a contribuição de outros membros da família. Sofia, eu fui desconvidada do casamento por completo. Como isso se qualifica como proteger-me da pressão do planejamento? Bem, essa parte ficou complicada. A voz dela vacilou ligeiramente, a primeira rachadura em seu roteiro preparado. Havia algumas dinâmicas familiares em jogo que pensamos que poderiam criar tensão. Você sabe como esses eventos podem se tornar emocionais, e queríamos manter tudo focado na felicidade de Pedro e Sofia. Os eufemismos continuaram a se acumular como barreiras defensivas. Dinâmicas familiares substituíram a verdade de sua exclusão coordenada. Emocional caracterizava minha reação antecipada ao roubo e à humilhação como histeria feminina irracional. A felicidade de Pedro e Sofia posicionava minha presença como de alguma forma ameaçadora à alegria do casal, em vez de reconhecer que a celebração deles existia apenas por causa da minha generosidade. Mas nós queremos absolutamente que você saiba o quão gratos somos pela sua contribuição. Sofia apressou-se, sentindo meu silêncio como ceticismo. Esse dinheiro vai tornar o casamento dos sonhos deles possível, e nós nunca esqueceremos sua generosidade. A referência casual a manter meus R$200 enquanto me excluíam da celebração revelava a audácia impressionante de sua posição. Eles genuinamente acreditavam que poderiam roubar meu dinheiro, apagar minha presença e manter minha gratidão através de expressões ocas de apreço. Sofia, de quem foi a ideia de me remover da lista de convidados? Outra pausa, mais longa desta vez. Foi uma decisão de família. Todos nós conversamos e concordamos que essa abordagem seria a melhor para todos os envolvidos. Eles tinham realizado reuniões de família sobre minha exclusão. Várias conversas em que os parentes de Leonardo sentaram-se discutindo se a mulher que financiava a celebração deles merecia comparecer. A natureza sistemática dessa traição foi mais profunda do que qualquer crueldade espontânea poderia ter alcançado. Incluindo Pedro? Pedro quer o que for melhor para a harmonia familiar. Ele é grato pelo seu apoio e não quer que nenhum conflito ofusque o dia especial dele. O silêncio de Pedro se tornou uma traição em si mesmo. Horas haviam se passado desde que os fornecedores do casamento o contataram sobre o caos em torno de sua celebração, mas ele não havia ligado para expressar preocupação, confusão ou gratidão. O homem cujo casamento eu havia financiado por completo agora se escondia atrás de porta-vozes da família, em vez de abordar a situação diretamente. Quando Pedro finalmente ligou, 20 minutos depois que a conversa com Sofia terminou, seu tom carregava a obrigação cansada de alguém que estava completando uma tarefa desagradável, em vez da emoção genuína de alguém cujos sonhos haviam sido tornados possíveis pela generosidade da família. Fernanda, eu queria pessoalmente agradecer sua incrível generosidade com as despesas do casamento. Suas palavras soavam formais, quase roteirizadas. Seu apoio significa tudo para Sofia e para mim, e queremos que você saiba o quanto apreciamos sua compreensão sobre a situação da lista de convidados. Minha compreensão? A frase escapou antes que eu pudesse moderar minha resposta. Pedro, eu descobri sobre minha exclusão do seu casamento através de ligações de fornecedores. O que exatamente eu devo entender? Bem, a família achou que seria melhor manter as coisas menores, mais íntimas. Você sabe como esses eventos podem ficar complicados quando há muitas personalidades envolvidas. Pedro estava usando a mesma linguagem eufemística que Sofia havia empregado, referindo-se à minha presença como um problema de personalidade, em vez de reconhecer a traição calculada de sua família.
O homem que eu havia considerado um amigo genuíno foi revelado como alguém que carecia da coragem de defender a decência básica quando a pressão familiar aumentava. Pedro, eu financiei seu casamento inteiro. Essa realidade entra na sua compreensão de decisões apropriadas de lista de convidados? Sua risada desconfortável revelou tudo sobre sua estrutura moral. Fernanda, você ofereceu esse dinheiro como um presente. Somos incrivelmente gratos, mas presentes não vêm com amarras, certo? O homem cuja carreira de arquiteto foi construída sobre a integridade estrutural não conseguia reconhecer a base ética que sustentava sua própria celebração de casamento. Ele havia transformado minha generosidade anônima em um presente sem obrigações que o absolvia de qualquer responsabilidade para com a benfeitora. A chegada de Leonardo em casa naquela noite trouxe a confirmação final de quão completamente meus relacionamentos familiares haviam se desintegrado. Em vez de desculpas ou explicações, ele entrou em nossa cozinha com a defensividade agressiva de alguém que acreditava que sua posição era moralmente justificada. Espero que você esteja satisfeita com o caos que criou, ele disse, largando a pasta com uma força incomum e me encarando com ressentimento. Teresa passou a tarde chorando porque os fornecedores estão fazendo perguntas inadequadas sobre decisões familiares. A culpa atingiu alturas de tirar o fôlego. Leonardo estava me posicionando como a responsável pela confusão dos fornecedores, criada por suas próprias instruções enganosas, enquanto caracterizava as investigações profissionais sobre arranjos financeiros irregulares como perguntas inadequadas. Você orquestrou minha exclusão do casamento de Pedro enquanto mantinha meu dinheiro, Leonardo. O caos foi criado pela sua traição, não pela minha reação a ela. Pela minha traição? Sua voz subiu com uma indignação genuína. Eu estava tentando evitar um drama familiar e proteger o dia especial de Pedro. Seu sucesso a tornou arrogante, Fernanda. Você acha que financiar algo lhe dá o direito de controlar tudo sobre isso? A acusação revelou o ressentimento mais profundo que provavelmente havia se mantido em nosso casamento. Leonardo havia observado minhas conquistas nos negócios com amargura crescente, interpretando meu sucesso como arrogância, em vez de reconhecer a dedicação e a inteligência que construíram o Grupo Ferreira. Essa exclusão do casamento não era sobre harmonia familiar, mas sobre diminuir uma esposa cujas conquistas ameaçavam seu ego. 15 anos apoiando sua carreira, financiando nosso estilo de vida e aceitando o tratamento desdenhoso de sua família, e você acha que eu sou a arrogante? Olha, é exatamente esse tipo de reação emocional que estávamos tentando evitar no casamento. Pedro não precisa ter a celebração dele arruinada pela sua necessidade de ser o centro das atenções. Leonardo estava reescrevendo a história do nosso casamento em tempo real, transformando anos do meu apoio silencioso e aceitação em um comportamento de busca por atenção que justificava a traição coordenada de sua família. O homem que havia se beneficiado diariamente do meu sucesso agora me pintava como uma narcisista, cuja presença arruinaria celebrações financiadas por sua própria generosidade. Naquela noite, deitada em nossa cama king size, enquanto Leonardo dormia pacificamente ao meu lado, eu enfrentei a devastadora solidão que se segue à traição daqueles em quem mais confiamos. O silêncio se estendeu entre nós como um oceano, preenchido com 15 anos de memórias compartilhadas que agora pareciam decepções elaboradas. Meu império de negócios, minha independência financeira, minha reputação de integridade em toda a indústria hoteleira. Nenhuma dessas conquistas importava quando eu enfrentava o reconhecimento vazio de que minha própria família havia secretamente planejado minha exclusão, enquanto dependia da minha generosidade contínua. Eu havia passado 15 anos construindo pontes para pessoas que estavam silenciosamente se preparando para queimá-las, no momento em que eu me tornasse inconveniente em vez de útil.
A escuridão do nosso quarto ecoou com conversas que eu nunca teria novamente. Reuniões de família onde eu nunca me sentiria bem-vinda. E o reconhecimento de que o amor que eu acreditava ser incondicional era, na verdade, contingente à minha invisibilidade contínua e acessibilidade financeira. Amanhã não trouxe alívio para a devastação emocional da noite anterior. Eu acordei e encontrei Leonardo já longe, tendo saído mais cedo do que o normal, sem explicação ou despedida. O vazio da nossa cozinha parecia diferente agora, carregado com o conhecimento de que o homem com quem eu havia compartilhado o café por 15 anos me via como um obstáculo a ser gerenciado, em vez de uma parceira a ser respeitada. Meu telefone mostrava 3 chamadas perdidas da mãe de Leonardo, Margarida, junto com um correio de voz que carregava o tom cuidadosamente modulado que ela reservava para crises familiares que exigiam intervenção diplomática. Eu servi café na minha caneca favorita, aquela que Leonardo havia me dado no nosso 5º aniversário, e me preparei para o que sem dúvida seria mais um exercício de controle de danos familiares. Fernanda, querida, eu espero que você entenda que as situações familiares podem se tornar bastante complicadas. A voz gravada de Margarida fluía com suavidade praticada. Leonardo mencionou que havia algumas preocupações sobre os arranjos do casamento, e eu queria que você soubesse que todos nós apreciamos sua generosa contribuição. Talvez fosse melhor se simplesmente deixássemos o passado para trás e nos concentrássemos na felicidade de Pedro. Esses tipos de mal-entendidos tendem a se resolver quando todos mantêm a visão geral em mente. As frases cuidadosamente escolhidas revelaram o quão completamente Leonardo havia instruído sua família sobre como conter minha reação à traição deles. Margarida falava como se testemunhasse um pequeno desentendimento entre crianças, em vez de abordar o roubo sistemático e a humilhação orquestrada por seu filho. Sua sugestão de deixar o passado para trás posicionava minha indignação legítima como uma pequena mágoa que adultos maduros deveriam abandonar por causa da harmonia familiar. A irmã de Leonardo, Janaína, ligou dentro de 1 hora, sua abordagem um pouco diferente, mas igualmente manipuladora em sua suposição subjacente de que minha reação era desproporcional à ofensa cometida. Fernanda, eu sei que as dinâmicas familiares podem ser realmente desafiadoras às vezes. Janaína começou com a simpatia condescendente que ela tipicamente reservava para discutir parentes difíceis. Leonardo explicou que havia algumas tensões em torno do planejamento do casamento e, honestamente, esses grandes eventos tendem a tirar o pior de todos. Talvez isso seja, na verdade, uma bênção disfarçada que permite a você evitar todo esse estresse do casamento. A reformulação continuou com uma audácia impressionante. Janaína estava caracterizando minha exclusão do casamento de Pedro como uma fuga afortunada de obrigações desagradáveis, em vez de reconhecer a traição de confiança e o roubo de dinheiro que realmente havia ocorrido. Seu tom sugeria que pessoas razoáveis se sentiriam gratas por serem poupadas do fardo de comparecer às celebrações que haviam financiado. Você sabe como essas ocasiões podem ficar emocionais, especialmente quando há muitas personalidades fortes envolvidas. Ela continuou, sua voz carregando a sutil implicação de que eu representava uma dessas personalidades problemáticas que exigiam gerenciamento. Pedro e Sofia apenas querem que o dia deles seja perfeito, e às vezes isso significa fazer escolhas difíceis sobre a dinâmica dos convidados. Cada membro da família que ligou empregou variações da mesma estratégia. Minha exclusão se tornou proteção contra o estresse. Meu financiamento se tornou um presente generoso que não exigia nenhuma consideração recíproca. Minha raiva se tornou instabilidade emocional que pessoas razoáveis deveriam ignorar em nome da harmonia familiar.
Todos eles sabiam do plano. Os pais de Leonardo, seus irmãos, até mesmo parentes distantes, que raramente se envolviam em assuntos familiares, foram consultados sobre minha exclusão, enquanto meu financiamento era preservado. A família estendida inteira havia participado da decisão de que eu era dispensável, que minhas contribuições eram bem-vindas, enquanto minha presença era problemática. A realização se instalou sobre mim como água fria. Eu havia passado 15 anos acreditando que estava construindo relacionamentos com pessoas que valorizavam minha presença em suas vidas. Em vez disso, eu havia cultivado dependências entre pessoas que me viam como um recurso conveniente a ser gerenciado e manipulado de acordo com suas necessidades. A rede de decepção se estendia muito além da traição impulsiva de Leonardo. Esta foi uma exclusão sistemática, coordenada por uma família inteira que havia decidido que meu dinheiro era bem-vindo, enquanto a minha companhia não era. A revelação de uma traição familiar sistemática exigia uma resposta que correspondesse à sua crueldade calculada. Eu passei aquela noite no meu escritório em casa, cercada por 15 anos de documentos de aquisição, registros corporativos e registros de subsidiárias que contavam a história da expansão do Grupo Ferreira pelo sudeste do Brasil. Minha equipe jurídica trabalhou remotamente durante a noite, mapeando conexões que eu nunca havia considerado em sua totalidade. O que emergiu de nossa investigação transformou minha compreensão do poder que eu havia acumulado inconscientemente. A sombra do deserto, Eventos operava sob o guarda-chuva das soluções de eventos do Sudeste que eu havia adquirido 3 anos antes, durante seus procedimentos de falência. O sítio do Pôr do Sol, o local que Pedro e Sofia haviam selecionado por suas vistas deslumbrantes, pertencia à minha divisão de hospitalidade através de uma holding que gerenciava 12 propriedades semelhantes. O Buffet Canyon Dourado respondia ao Grupo Ferreira de Hospitalidade através de uma estrutura de subsidiária tão complexa que até mesmo os especialistas da indústria raramente rastreavam a propriedade final. O mais significativo, o Resort Palmeiras do Deserto, onde todos os 60 convidados do casamento haviam confirmado reservas, representava a joia da coroa do meu portfólio de hotéis, uma propriedade que eu havia comprado e reformado para ser um dos destinos de luxo mais procurados do Rio de Janeiro. Cada fornecedor, cada prestador de serviço, cada aspecto da celebração de Pedro se conectava diretamente a empresas que eu controlava através de aquisições estratégicas que haviam parecido rotineiras na época, mas agora se revelavam como instrumentos de uma influência sem precedentes. A família que havia desdenhado meu negócio como a pequena empresa de Karen da Fernanda havia, sem saber, construído toda a sua celebração de casamento sobre a fundação do meu império corporativo. Eles haviam insultado e excluído a mulher que literalmente era dona de cada componente da celebração dos seus sonhos. Minha ligação para Carla na manhã seguinte carregava uma autoridade que eu nunca havia exercido com uma precisão tão focada. Quando eu me identifiquei como a proprietária final da Sombra do Deserto Eventos, o silêncio que se seguiu se estendeu o suficiente para eu ouvir a sua inspiração abrupta e o som de papéis sendo agitados freneticamente em sua mesa. Senhora Ferreira, eu não tinha ideia. Sua voz carregava a tensão particular que vem de perceber que você estava operando sob suposições completamente falsas sobre a dinâmica de poder. A estrutura corporativa é tão complexa e seu marido nunca mencionou. Meu marido não tem envolvimento nas operações de negócios do Grupo Ferreira de Hospitalidade. Eu a interrompi com a precisão fria que havia construído meu império através de negociações hostis. Ele também demonstrou uma tendência preocupante em distorcer tanto sua autoridade quanto meu consentimento em relação a assuntos financeiros familiares. A compostura profissional de Carla começou a desmoronar
à medida que as implicações de sua situação se tornavam claras. Ela havia aceitado instruções de um homem que não possuía autoridade sobre as empresas que ele não era dono, enquanto desconsiderava as preocupações da mulher que controlava cada aspecto da infraestrutura do casamento. Suas tentativas gaguejadas de salvar a situação se mostraram fúteis, porque o dano já havia sido feito através de sua participação na decepção de Leonardo. Eu preciso que você entenda algo muito claramente, Carla. Quando meu marido a contatou para me excluir do casamento de Pedro e Sofia, enquanto preservava minhas contribuições financeiras, ele estava excedendo qualquer autoridade que ele já possuiu. Essas instruções violaram tanto nossos acordos profissionais quanto a ética básica dos negócios. Senhora Ferreira, se eu soubesse sobre a estrutura de propriedade, eu nunca teria aceitado essas instruções. Nossos procedimentos padrão exigem autorização dos principais acionistas para quaisquer mudanças significativas na coordenação de eventos. O desespero dela destacou o quão completamente Leonardo havia subestimado tanto a minha sagacidade nos negócios quanto meus relacionamentos na indústria. Ele presumiu que poderia manipular fornecedores que, no final das contas, respondiam a mim, descartando a possibilidade de que sua esposa quieta pudesse comandar respeito e lealdade em todo o setor de hospitalidade. Carla, eu quero que você entre em contato com todos os fornecedores associados ao casamento de Pedro e Sofia e os informe que seus serviços não são mais necessários. Todos os contratos devem ser rescindidos imediatamente e todas as reservas devem ser canceladas. O silêncio que se seguiu carregava o peso de uma mulher que estava percebendo que estava testemunhando o desmantelamento sistemático de meses de planejamento cuidadoso. Senhora Ferreira, a senhora tem certeza sobre essa decisão? O casamento está agendado para o próximo mês e encontrar serviços de substituição será praticamente impossível em tão pouco tempo. Eu tenho certeza absoluta. Minha família tomou uma decisão de negócios para me excluir enquanto retinha meu financiamento. Agora, eles aprenderão o que acontece quando você trai alguém que controla toda a infraestrutura da indústria da qual você depende. O processo de cancelamento se desenrolou com precisão cirúrgica ao longo das horas seguintes. Cada fornecedor recebeu um aviso oficial de que seus serviços não eram mais necessários para a celebração de Pedro e Sofia. Cada contrato foi legalmente rescindido de acordo com as cláusulas que minha equipe jurídica havia elaborado anos antes para proteger os interesses do Grupo Ferreira. Cada reserva de hotel foi cancelada, cada arranjo de catering foi dissolvido e cada reserva de local foi eliminada do sistema. Eu não agi por impulso emocional ou desejo de vingança. Esta foi a resposta calculada que havia construído meu império através do pensamento estratégico e das consequências para aqueles que violavam relacionamentos comerciais. Pedro e Sofia fizeram uma escolha de participar da minha humilhação enquanto se beneficiavam da minha generosidade. Agora, eles descobririam que as escolhas carregam consequências, especialmente quando você escolhe trair alguém que controla a infraestrutura da qual seus sonhos dependem. O poder que eu exercia neste momento parecia diferente de tudo que eu havia experimentado durante 15 anos de casamento. Por décadas, eu havia aceitado o tratamento desdenhoso da família de Leonardo, financiado suas várias necessidades e desejos, enquanto permanecia invisível e priorizado o conforto deles em detrimento do meu próprio reconhecimento e respeito. Eu havia desempenhado o papel do membro da família quieto e acomodado, enquanto construía um império que ofuscava a compreensão deles. Mas agora, pela primeira vez no meu casamento, eu sentia a pura embriaguez de exercer o poder sem desculpas ou restrições. A família que havia casualmente me descartado enquanto mantinha meu dinheiro estava prestes a aprender que a mulher quieta que eles subestimaram
Tinha todas as cartas neste jogo em particular. Anos de aceitar reconhecimento mínimo enquanto fornecia suporte máximo. De repente pareciam paciência estratégica, em vez de um autossacrifício virtuoso. Minha assistente entrou no meu escritório com atualizações sobre o processo de cancelamento, sua expressão carregando a mistura de eficiência profissional e preocupação pessoal que caracterizava a nossa relação de trabalho. Senhora Ferreira, todas as notificações de fornecedores foram concluídas. Várias empresas solicitaram a confirmação dessas instruções, dadas as circunstâncias e o curto prazo. Diga a eles que a decisão do Grupo Ferreira de Hospitalidade é final e não negociável. Qualquer fornecedor que não possa aceitar essas instruções deve rever suas obrigações contratuais em relação às diretrizes da empresa-mãe. A cascata de consequências começaria em questão de horas. Pedro e Sofia receberiam ligações de fornecedores confusos, explicando que seus serviços não estavam mais disponíveis. As reservas de hotel desapareceriam do sistema. Os arranjos de catering seriam dissolvidos e a reserva do local, que parecia segura, evaporaria sem explicação. A celebração que eles haviam planejado por meses se desintegraria em uma única tarde, porque eles escolheram trair a mulher, que, sem saber, controlava cada componente da infraestrutura de casamento deles. Essa revelação transformou minha compreensão de relacionamentos, poder e autoestima de maneiras que 15 anos de operações comerciais bem-sucedidas nunca haviam alcançado. Eu havia passado décadas acreditando que a generosidade quieta e a acomodação paciente representavam virtude, que financiar os sonhos dos outros enquanto permanecia invisível demonstrava caráter e lealdade familiar. Em vez disso, agora eu reconhecia esses comportamentos como padrões que haviam ensinado minha família a tomar minhas contribuições como garantidas, enquanto me tratavam como descartável. A mulher quieta que todos eles subestimaram estava finalmente jogando em seu nível de capacidade real. E o jogo havia mudado fundamentalmente de maneiras que eles ainda não podiam compreender, mas que em breve experimentariam diretamente. As consequências começaram a se desenrolar em questão de horas, em cascata pela rede de planejamento de casamento como dominós, caindo em uma sequência precisamente calculada. Meu telefone de escritório tocou primeiro com o número de Sofia, e eu a deixei tocar 3 vezes antes de atender, saboreando a antecipação de sua confusão e pânico crescente. Fernanda, algo terrível está acontecendo. A voz dela trazia um tremor que eu nunca tinha ouvido antes, mais aguda e sem fôlego, com o tipo de desespero que acompanha a observação de planos cuidadosamente construídos se desintegrarem em tempo real. Cada um dos fornecedores acabou de ligar para cancelar seus serviços. O local, o buffet, as reservas de hotel, tudo se foi. Eu mantive a compostura profissional, enquanto notava a deliciosa ironia de que ela estava ligando para a mulher que eles haviam excluído para pedir ajuda com problemas criados por essa mesma exclusão. Isso parece extremamente preocupante, Sofia. Os fornecedores deram alguma explicação para esses cancelamentos? Todos eles alegam que é devido a mudanças na política corporativa ou diretrizes da empresa-mãe, mas nada disso faz sentido. Nós assinamos contratos meses atrás, pagamos depósitos, confirmamos tudo várias vezes. Como eles podem simplesmente cancelar sem aviso? O espanto dela era completo e satisfatório. Sofia não tinha ideia de que a mulher que ela ajudou a trair, na verdade, controlava cada fornecedor que ela estava desesperadamente tentando manter. As lágrimas em sua voz, que uma vez me moveram a escrever cheques generosos, agora soavam como justiça sendo servida com precisão matemática. Você tentou entrar em contato com fornecedores alternativos? Eu perguntei com o tom prestativo que eu sempre empreguei durante crises familiares,
embora desta vez minha assistência se mostraria notavelmente limitada. Essa é a parte impossível. Cada local decente na área do Rio de Janeiro está de repente com a agenda lotada. Cada buffet de qualidade afirma que não tem disponibilidade. Cada hotel que ligamos não tem vaga para as nossas datas. É como se a indústria inteira se coordenasse para nos isolar. A precisão da sua avaliação era notável. A indústria de fato havia se coordenado para isolá-los, embora ela permanecesse alheia à identidade da coordenadora. Meus 15 anos de aquisições estratégicas haviam criado uma rede tão abrangente que encontrar alternativas exigiria olhar além dos padrões de qualidade que Pedro e Sofia haviam originalmente estabelecido para sua celebração. Eu estou ligando há 6 horas seguidas. Sofia continuou, sua voz falhando com exaustão e frustração. Eu até tentei fornecedores em Niterói e Petrópolis, mas eles estão ou com a agenda cheia ou não estão dispostos a viajar para a nossa data. Eu não entendo o que está acontecendo. A ligação de Pedro veio 20 minutos depois. Seu treinamento como arquiteto evidente em sua abordagem metódica para a resolução de problemas, embora sua lógica se mostrasse inútil contra a realidade do meu domínio de mercado. Ao contrário do apelo emocional de Sofia, Pedro tentou analisar a situação com um distanciamento profissional que gradualmente desmoronou à medida que o escopo do desastre se tornava aparente. Fernanda, eu preciso te perguntar algo diretamente. Pedro começou com o tom medido que ele usava para consultas com clientes. Você tem alguma ideia de por que cada fornecedor associado ao nosso casamento cancelaria de repente seus serviços no mesmo dia? Isso parece uma coincidência incomum. Eu respondi, mantendo a persona de membro da família prestativa que me serviu bem por 15 anos. Você considerou se alguém com uma influência significativa na indústria poderia ter razões para essas ações? A pausa que se seguiu se estendeu o suficiente para eu ouvi-lo processar as implicações da minha sugestão. Pedro era inteligente o suficiente para reconhecer que tais cancelamentos coordenados exigiam poder e organização substanciais, embora ele ainda não tivesse conectado esses requisitos à sua cunhada quieta, que supostamente administrava um pequeno negócio de catering. Você está sugerindo que alguém está deliberadamente sabotando nosso casamento? Sua voz trazia um alarme crescente, à medida que a possibilidade de interferência intencional substituía sua suposição inicial de uma infeliz coincidência. Quem teria tanto a motivação quanto a capacidade de coordenar algo assim? Eu não gostaria de especular sobre motivações, eu disse cuidadosamente, mas a parte da capacidade é interessante. Esse nível de coordenação exigiria alguém com conexões extensas em toda a indústria hoteleira, alguém cuja influência se estende por várias categorias de fornecedores. O silêncio de Pedro sugeriu que ele estava começando a entender que seu casamento havia sido alvo de alguém com recursos e alcance muito além de um drama familiar típico. O homem que projetava edifícios estava finalmente percebendo que sua celebração havia sido sistematicamente demolida por um arquiteto de consequências que ele nunca se deu ao trabalho de reconhecer. A resposta de Leonardo se mostrou muito menos analítica e infinitamente mais reveladora sobre seu verdadeiro caráter quando confrontado com situações fora de seu controle. Suas ligações começaram com a autoridade desdenhosa que ele sempre empregou quando minhas atividades de negócios atrapalhavam seus planos familiares. Mas seu tom mudou rapidamente, à medida que ele percebeu que suas táticas habituais se mostrariam inadequadas para essa crise. Fernanda, você precisa consertar essa bagunça imediatamente. Leonardo ordenou durante sua primeira ligação, sua voz carregando a suposição de direito de que eu, naturalmente, priorizaria a resolução de problemas criados por sua traição. Pedro está em pânico total e Sofia não para de chorar por horas. Qualquer jogo que você esteja jogando precisa parar agora.
A caracterização casual de consequências sistemáticas como jogos revelou o quão completamente Leonardo havia entendido mal tanto a situação quanto a minha resposta à sua humilhação orquestrada. Ele genuinamente acreditava que a reação de sua esposa ao roubo e à traição representava um comportamento infantil que adultos razoáveis deveriam ignorar, em vez de reconhecê-lo como o exercício calculado de poder legítimo. Eu não estou jogando nenhum jogo, Leonardo. Eu estou simplesmente permitindo que as consequências naturais se desenrolem quando as pessoas fazem escolhas sobre trair membros da família que foram generosos com elas. Consequências naturais? Sua voz subiu com uma indignação genuína. Você está destruindo o casamento de Pedro por rancor, porque seus sentimentos foram feridos. Isso é exatamente o tipo de instabilidade emocional que estávamos tentando evitar, mantendo você longe da celebração. A culpa atingiu alturas impressionantes, à medida que Leonardo transformou seu roubo e traição em evidência dos meus problemas de saúde mental. Ele havia orquestrado minha exclusão enquanto roubava meu dinheiro, e depois caracterizava minha resposta como prova de que sua decisão original era justificada. A lógica circular teria sido impressionante se não fosse tão moralmente falida. Leonardo, você me excluiu de um casamento que eu financiei por completo, enquanto mantinha meus 200 mil. Se você puder explicar como isso representa um comportamento familiar razoável, eu estou disposta a ouvir. Você ofereceu esse dinheiro como um presente, Fernanda. Presentes não vêm com amarras, e eles não lhe dão o direito de controlar as celebrações de outras pessoas. Seu sucesso a fez pensar que você pode comprar seu caminho em situações onde você não é desejada. A acusação revelou ressentimentos que provavelmente se mantiveram em nosso casamento. Leonardo via minhas conquistas nos negócios como arrogância, em vez de reconhecer a dedicação e a inteligência que construíram o Grupo Ferreira do nada em um império regional. Essa crise de casamento não era sobre harmonia familiar, mas sobre diminuir uma esposa cujo sucesso ameaçava seu ego e desafiava suas suposições sobre a dinâmica de poder doméstico. Em 48 horas, a notícia começou a se espalhar pela comunidade hoteleira do Rio de Janeiro de que Fernanda Ferreira estava exercendo todo o escopo de sua considerável influência. Fornecedores que me tratavam com profissionalismo de rotina, de repente entenderam que estavam lidando com a realeza da indústria, cuja atitude quieta havia mascarado um controle de mercado sem precedentes. Concorrentes que haviam subestimado o Grupo Ferreira começaram a reavaliar sua posição no mercado e suas estratégias de relacionamento com alguém que eles não tinham percebido ser uma grande intermediária de poder. Minha assistente recebeu ligações de colegas da indústria procurando entender as implicações dos cancelamentos de Pedro e Sofia para seus próprios relacionamentos comerciais. Gerentes de hotéis que haviam aceitado solicitações de reserva de rotina agora reconheciam que estavam lidando com a proprietária de propriedades concorrentes. Empresas de catering, que viam o Grupo Ferreira como apenas mais um jogador regional, de repente entendiam que estavam operando em mercados dominados por um concorrente cuja influência eles nunca haviam reconhecido. A mulher quieta que havia preferido a generosidade anônima estava revelando o verdadeiro escopo de seu império, e toda a indústria hoteleira brasileira estava prestando atenção a um poder que eles nunca se deram ao trabalho de reconhecer ou respeitar. Minha reputação estava se transformando de empresária bem-sucedida para força da natureza, e o reconhecimento parecia inebriante após décadas de aceitar a invisibilidade em relacionamentos, tanto profissionais quanto pessoais. O caos em torno do casamento de Pedro representava apenas o começo das consequências que remodelariam a forma como todos os envolvidos entendiam o poder, a lealdade e o custo de trair alguém
cuja influência se estendia muito além de sua compreensão. Os sussurros da indústria atingiram seu crescendo no final da semana, criando a atmosfera perfeita para o que eu havia planejado como o ato final deste drama familiar. Eu agendei a reunião para amanhã de segunda-feira na sede do Grupo Ferreira de Hospitalidade, enviando convites formais para Leonardo, Pedro, Sofia, Teresa e ambos os pais através da minha assistente, com a precisão clínica de uma intimação corporativa. A sala de conferências no 32º andar foi escolhida especificamente por sua atmosfera intimidante. As janelas do chão ao teto ofereciam vistas panorâmicas do centro do Rio de Janeiro, enquanto as paredes exibiam prêmios da indústria, certificados de aquisição e obras de arte originais, que coletivamente representavam mais riqueza do que os ganhos anuais combinados da minha família. A mesa de conferência, feita de uma única peça de madeira de lei brasileira e cercada por cadeiras de couro que custavam mais do que a maioria dos aluguéis mensais das pessoas, serviu como o palco perfeito para revelações que remodelariam cada relacionamento na sala. Eles chegaram separadamente, mas em questão de minutos um do outro, seus rostos carregando as expressões de choque de pessoas, cuja compreensão da realidade havia sido fundamentalmente alterada ao longo da semana anterior. Leonardo entrou primeiro, sua postura confiante usual substituída pela postura incerta de um homem que havia descoberto que sua esposa quieta controlava forças além de sua compreensão. Sua tez pálida e o leve tremor em suas mãos revelaram o quão completamente as revelações recentes haviam abalado suas suposições sobre a dinâmica do poder doméstico. Pedro e Sofia vieram em seguida, ambos usando a neutralidade cuidadosa de pessoas que tentavam navegar em uma crise que eles ainda não entendiam completamente. O treinamento de arquiteto de Pedro era evidente em como ele estudava a sala de conferências, anotando detalhes que falavam de riqueza e influência que ele nunca havia associado à sua cunhada. Sofia mantinha a fachada composta que ela havia aperfeiçoado nos últimos dias, embora seus olhos arregalados traíssem o reconhecimento crescente de que ela estava entrando no domínio de alguém cujo poder se estendia muito além dos relacionamentos familiares. Sofia entrou por último com ambos os pais, seu rosto mostrando a exaustão de alguém que havia passado dias tentando freneticamente reconstruir uma celebração que havia se desintegrado da noite para o dia. A mulher que havia participado da minha traição agora confrontava a realidade de que sua busca por fornecedores alternativos havia sido fútil, porque a mulher que ela havia ajudado a excluir controlava a infraestrutura da qual ela desesperadamente precisava. Eu me posicionei na cabeceira da mesa de conferências, usando um terno Armani azul marinho e a confiança que vem de ter todas as cartas em um jogo onde os outros jogadores ainda estavam aprendendo as regras. A luz da manhã que entrava pelas janelas criava sombras dramáticas em toda a sala, enquanto destacava os prêmios e o reconhecimento que documentavam a ascensão do Grupo Ferreira ao domínio regional. Obrigada a todos por virem. Eu comecei com o tom profissional que eu reservava para negociações de alto risco. Eu acredito que temos vários assuntos importantes a discutir em relação aos eventos recentes e suas implicações para nossos relacionamentos familiares. O silêncio que se seguiu foi profundo e satisfatório. Essas eram as mesmas pessoas que haviam falado por cima de mim em mesas de jantar por anos, desdenhando minhas opiniões de negócios, enquanto celebravam conquistas que empalideciam ao lado das minhas próprias. Agora, eles se sentavam na minha sala de conferências, cercados por evidências tangíveis de uma influência que eles nunca se deram ao trabalho de reconhecer, finalmente entendendo que o membro da família quieto detinha o poder absoluto sobre a sua situação imediata.
Pedro quebrou a defesa coordenada da família com palavras que me surpreenderam em sua franqueza e aparente sinceridade. Ele se levantou lentamente, olhou-me diretamente nos olhos e falou com a voz firme que eu me lembrava dos nossos melhores momentos em família antes que essa crise revelasse o verdadeiro caráter de todos. Fernanda, eu quero pedir desculpas não apenas por mim, mas por todos nós. O que fizemos foi completamente indesculpável. Seu reconhecimento trazia um remorso genuíno, em vez do arrependimento estratégico que eu esperava de alguém cujo casamento havia sido sistematicamente desmantelado. Eu deveria ter questionado a decisão de te excluir enquanto mantínhamos sua contribuição financeira. Eu deveria ter reconhecido que nenhuma harmonia familiar poderia justificar tratá-la com tal desrespeito. Sua disposição em aceitar a responsabilidade, enquanto Leonardo continuava a manter o silêncio defensivo, revelou um caráter que havia sido escondido sob a lealdade familiar e a pressão social. A coragem moral de Pedro neste momento plantou a primeira semente de uma possível redenção, embora o perdão permanecesse uma consideração distante em vez de uma possibilidade imediata. Pedro, sua desculpa é notada. Eu respondi com uma neutralidade cuidadosa. No entanto, desculpas não abordam a natureza sistemática do que ocorreu ou a decepção coordenada em que vários membros da família participaram. Leonardo finalmente encontrou sua voz, embora suas palavras carregassem a borda desesperada de alguém cujo mundo estava desmoronando sob o peso de evidências e consequências. Fernanda, você tem que entender que estávamos tentando evitar um drama familiar. A exclusão nunca foi concebida como um insulto. Foi para proteger a todos de situações desconfortáveis. Proteger a todos de situações desconfortáveis, roubando meu dinheiro e orquestrando minha humilhação? Eu perguntei com a precisão calma que me serviu em inúmeros confrontos de negócios. Leonardo, por favor, explique como roubo e traição se qualificam como medidas de proteção. Suas tentativas de minimizar a traição e racionalizar a exclusão se tornaram cada vez mais desesperadas, à medida que ele percebia que suas táticas habituais de desdém e condescendência se mostrariam inadequadas nesse ambiente. Quando ele finalmente entendeu que sua esposa controlava não apenas as finanças pessoais deles, mas toda uma indústria regional, sua raiva defensiva se transformou em barganha, que revelou a profundidade de sua dependência de sistemas que ele nunca se deu ao trabalho de entender. Você tem razão. A execução foi falha. Leonardo admitiu com visível relutância. Mas as intenções eram boas. Nós podemos consertar essa situação se todos apenas se afastarem das reações emocionais e se concentrarem na união da família. A caracterização casual de consequências calculadas como reações emocionais demonstrou o quão completamente. Leonardo entendia mal tanto a situação quanto a minha resposta à sua traição orquestrada. Ele genuinamente acreditava que o exercício de poder legítimo de sua esposa representava a histeria que pessoas razoáveis deveriam ignorar, em vez de reconhecê-lo como o resultado natural de escolhas que carregavam consequências significativas. A situação já foi consertada, Leonardo. O casamento do seu irmão foi cancelado porque a família que planejou a minha exclusão descobriu que eles não tinham alternativas quando eu retirei meu apoio. As reações emocionais que você se refere são a resposta natural a aprender que as ações carregam consequências. Eu me levantei e caminhei até as janelas com vista para o centro do Rio de Janeiro, permitindo que o silêncio enfatizasse a autoridade que minha posição e ambiente representavam. A cidade se estendia abaixo de nós, grande parte de sua infraestrutura hoteleira controlada, sem saber, pela mulher que a família de Leonardo havia desdenhado como alguém que administra um pequeno negócio de catering. No entanto, eu continuei. Eu estou preparada para oferecer termos de resolução que permitirão que Pedro e Sofia prossigam com a celebração deles,
embora sob condições que reflitam a nova realidade dos nossos relacionamentos. A sala prendeu a respiração coletivamente, enquanto eu delineava os requisitos que remodelariam cada suposição que eles mantinham sobre poder, respeito e responsabilidade dentro de nossa estrutura familiar estendida. Os termos não eram pontos de partida para a negociação, mas condições não negociáveis que refletiam o custo de trair alguém cuja influência se estendia muito além de sua compreensão. $300 a ser pago antecipadamente para cobrir todas as despesas do casamento. Desculpas formais por escrito de Leonardo, Sofia e ambos os pais, reconhecendo que seu tratamento foi inaceitável e violou os padrões básicos de lealdade familiar. Reconhecimento público durante a recepção do casamento sobre o que quase destruiu esta celebração e por que esses eventos ocorreram. O requisito financeiro representava quase o dobro do custo original do casamento, enquanto o reconhecimento público garantiria que cada convidado entendesse as consequências de trair membros da família cuja generosidade havia sido tomada como garantida por anos. Esses termos são finais e não negociáveis. Vocês têm 48 horas para decidir se Pedro e Sofia terão o casamento deles sob essas condições, ou se eles estarão explicando a 60 convidados por que não haverá celebração alguma. O prazo de 48 horas se passou com a aceitação de Pedro entregue através de uma carta formal que chegou ao Grupo Ferreira precisamente no final do horário comercial de quarta-feira. Sua caligrafia trazia a precisão cuidadosa de um arquiteto que entendia que algumas estruturas exigem uma reconstrução completa, em vez de simples reparos. Os R$300.000 apareceram na minha conta comercial na manhã seguinte, acompanhados por desculpas por escrito de cada membro da família, que variavam desde o reconhecimento genuinamente arrependido de Pedro até a admissão relutante de Leonardo de mau julgamento. 4 semanas depois, eu estava no salão principal do Recanto da Vista do Canyon, supervisionando os preparativos finais para o que havia se transformado da visão original de Pedro e Sofia em algo inteiramente diferente, mas inegavelmente bonito. O local representava uma das propriedades menores do Grupo Ferreira, aninhada contra as encostas da serra, com vistas panorâmicas que criavam uma magnificência natural que nenhuma quantia de dinheiro poderia comprar ou replicar. A contagem de convidados havia sido reduzida de 60 para 40, forçando um foco em relacionamentos genuínos, em vez de desempenho social e obrigação. Cada convite havia sido cuidadosamente revisado para garantir que apenas pessoas que realmente importavam para Pedro e Sofia testemunhassem sua união. A eliminação de convidados e conhecidos periféricos criou uma intimidade que a celebração original nunca teria alcançado, apesar de seu custo maior e planejamento elaborado. Cada detalhe refletia minha visão estética, em vez da exibição ostentosa que Pedro e Sofia haviam inicialmente imaginado. A simplicidade elegante substituiu o excesso vistoso que eles haviam planejado originalmente, com flores silvestres do campo arranjadas em arranjos de mesa discretos que complementavam, em vez de competir, com a paisagem natural. O orçamento reduzido havia, paradoxalmente, produzido uma celebração mais sofisticada, que enfatizava o significado do compromisso que estava sendo feito, em vez da riqueza que estava sendo exibida. Minha assistente se aproximou com as confirmações finais dos fornecedores, cada documento com as assinaturas de prestadores de serviço que agora entendiam que estavam trabalhando diretamente para o Grupo Ferreira, em vez de através de planejadores intermediários. A mudança em seu comportamento havia sido notável de se observar. Fornecedores que me tratavam com profissionalismo de rotina agora forneciam a deferência tipicamente reservada para líderes da indústria, cuja influência poderia fazer ou destruir negócios regionais. Senhora Ferreira, a equipe de catering confirmou todos os ajustes finais do menu,
E o fotógrafo entende que a senhora revisará todas as imagens antes do lançamento. Minha assistente relatou com a eficiência que eu esperava de uma equipe que reconhecia que trabalhava para alguém cujo poder se estendia muito além do que a maioria dos clientes poderia exercer. A transformação na forma como a comunidade hoteleira do Rio de Janeiro me via havia sido profunda e gratificante. A notícia havia se espalhado por toda a indústria sobre a magnata quieta, que quase cancelou um casamento de família por causa de uma traição, com a história crescendo em detalhes dramáticos a cada nova narrativa. Concorrentes que haviam subestimado o Grupo Ferreira agora me abordavam com o respeito cuidadoso reservado para forças da natureza que poderiam remodelar as condições do mercado através de decisões únicas. O incidente havia elevado minha reputação profissional de empresária bem-sucedida para a lenda da indústria, embora o custo em relacionamentos familiares ainda estivesse por ser determinado. Minha disposição em exercer o poder, quando traída, havia enviado mensagens claras em toda a comunidade sobre as consequências de cruzar com Fernanda Ferreira, seja em negócios ou em relacionamentos pessoais. Durante o coquetel, eu observei Pedro se movendo pela reunião menor com visível alívio, em vez do estresse que havia caracterizado seu comportamento durante o processo de planejamento original. A contagem reduzida de convidados permitiu que ele se envolvesse de forma significativa com cada pessoa presente, em vez de desempenhar obrigações sociais para conhecidos que compareciam às celebrações principalmente por oportunidades de networking. Sofia parecia genuinamente radiante, em um vestido mais simples que se adequava ao local íntimo, melhor do que o vestido elaborado que ela havia selecionado originalmente. A mulher que havia mantido uma negação plausível durante a crise agora se comportava com a gratidão cuidadosa de alguém que entendia que seu casamento existia apenas por causa de um perdão que ela não tinha necessariamente merecido, mas que desesperadamente precisava. Quando Pedro se levantou para se dirigir à reunião durante o jantar, suas palavras carregavam um peso que transcendia os discursos de recepção de casamento típicos. O homem que havia encontrado a coragem moral para reconhecer o erro continuou demonstrando um crescimento de caráter que o distinguia dos membros da família que permaneciam focados em minimizar sua responsabilidade. Antes que Sofia e eu troquemos nossos votos, eu quero reconhecer alguém cuja generosidade e perdão tornaram esta celebração possível, apesar das sérias falhas de nossa família. Pedro começou, sua voz carregando em toda a reunião íntima com uma emoção genuína, em vez de uma gratidão encenada. Fernanda Ferreira não apenas financiou nosso casamento, ela preservou a integridade da nossa família quando nós mesmos a abandonamos. Sua disposição em reconstruir o que havíamos destruído através do nosso egoísmo e traição representa um caráter que todos nós deveríamos aspirar a emular. O aplauso que se seguiu foi sustentado e genuíno, em vez do reconhecimento educado ao qual eu havia me acostumado em eventos familiares. Até mesmo os convidados que não haviam sido informados da história completa entenderam que algo significativo havia ocorrido, que a mulher que estava sendo reconhecida havia demonstrado uma graça extraordinária sob circunstâncias que teriam justificado consequências muito mais duras. Pedro continuou com um reconhecimento específico do meu sacrifício e caráter, que representava uma vindicação pública que eu nunca havia exigido, mas que sempre mereci. Fernanda nos ensinou que a verdadeira força não é sobre dominar os outros, mas sobre usar o poder de forma responsável, quando os outros falham em demonstrar respeito e decência básicos. Sofia se levantou da mesa principal, seus olhos brilhando com uma emoção que parecia genuína, em vez de estratégica. A noiva que construiria seu casamento sobre a fundação do meu perdão
finalmente parecia entender a gravidade do que sua família quase havia destruído através de sua traição calculada. Eu quero publicamente pedir desculpas pelo tratamento de nossa família a Fernanda, Sofia disse, sua voz carregando peso emocional suficiente para sugerir um aprendizado autêntico, em vez de um arrependimento encenado. Nós respondemos à generosidade extraordinária com desrespeito e traição. Nós aceitamos o dinheiro dela, enquanto a excluímos, o que representa uma falha moral que eu me lembrarei pelo resto da minha vida. A admissão dela sobre a responsabilidade familiar na frente dos convidados do casamento criou o reconhecimento público do erro que as desculpas privadas nunca poderiam ter alcançado. A mulher que havia mantido uma neutralidade cuidadosa durante a crise estava finalmente reconhecendo a falência ética de sua exclusão coordenada, enquanto aceitava meu financiamento. Fernanda não apenas salvou nosso casamento, Sofia continuou, com lágrimas agora visíveis em seu rosto. Ela nos ensinou a tratar as pessoas com a dignidade que elas merecem, independentemente de se elas podem nos beneficiar. Eu espero que nosso casamento demonstre o tipo de integridade e lealdade que ela mostrou à nossa família, apesar de ter todas as razões para nos abandonar por completo. À medida que a noite progredia, eu me encontrei genuinamente desfrutando da celebração pela primeira vez na memória recente. A reunião íntima permitiu conversas significativas, em vez de interações sociais superficiais, enquanto o conhecimento de que cada detalhe existia nos meus termos criava uma satisfação que a mera presença nunca poderia ter proporcionado. Leonardo permaneceu notavelmente contido durante toda a noite. Sua personalidade dominante usual, substituída pelo comportamento cuidadoso de alguém que havia aprendido que suas suposições sobre a dinâmica de poder familiar exigiam uma revisão fundamental. O homem que havia desdenhado minhas conquistas por 15 anos agora se movia pela minha celebração reconstruída, com o reconhecimento de que sua esposa controlava forças que ele nunca se deu ao trabalho de entender ou respeitar. O pôr do sol na serra criou um cenário natural para a primeira dança de Pedro e Sofia, pintando o céu em cores que nenhum decorador poderia replicar ou melhorar. A celebração foi bonita, elegante e significativa de maneiras que os planos originais deles nunca teriam alcançado, apesar de custar quase o dobro e exigir o reconhecimento público de falhas familiares que seriam lembradas muito tempo depois que a dança terminasse. O sol mal estava visível pelas janelas da nossa cozinha quando Leonardo apareceu na manhã seguinte, carregando um buquê caro de rosas brancas e usando a expressão cansada de um homem que havia passado a noite ensaiando desculpas. Sua roupa formal do casamento ainda estava amassada do que parecia ser uma noite sem dormir, e seus olhos carregavam a exaustão particular que vem de finalmente entender a magnitude das consequências que você não havia previsto. Fernanda, nós precisamos conversar sobre nós, sobre o que vem a seguir. Sua voz trazia a modulação cuidadosa de alguém que havia praticado essas palavras repetidamente, embora o desespero subjacente permanecesse impossível de disfarçar. Eu sei que cometi erros sérios, mas estamos juntos há 15 anos. Essa história tem que contar para algo em como nós seguimos em frente a partir desta situação. Eu continuei preparando meu café da manhã com a mesma precisão metódica que eu havia empregado durante todo o nosso casamento, medindo o café e a água com a atenção aos detalhes que havia construído o Grupo Ferreira do nada em um império regional. A rotina familiar proporcionou estabilidade, enquanto eu processava a experiência surreal de meu marido, implorando por perdão na cozinha, onde havíamos compartilhado milhares de momentos comuns ao longo da última década e meia. 15 anos, eu repeti, testando o peso daquelas palavras contra a realidade do que havia ocorrido. 15 anos, durante os quais você se beneficiou do meu sucesso, enquanto tratava minhas conquistas
como atividades de hobby insignificantes. 15 anos de aceitar o tratamento desdenhoso da sua família, enquanto eu financiava suas várias necessidades e desejos. 15 anos que culminaram em você roubar meu dinheiro, enquanto orquestrava minha humilhação pública. Leonardo colocou as rosas na nossa bancada de granito, com movimentos cuidadosos de alguém que entendia que grandes gestos se mostrariam inadequados para o dano que ele havia infligido. Eu entendo que você está brava, e você tem todo o direito de ficar chateada com a forma como a situação do casamento foi tratada. Mas, Fernanda, nós podemos resolver isso. Aconselhamento matrimonial, o que você precisar. Nós construímos uma vida juntos que importa mais do que qualquer erro único. A caracterização de uma traição sistemática como um erro único revelou o quão completamente Leonardo continuava a entender mal tanto a situação quanto a minha resposta à sua crueldade orquestrada. Ele genuinamente acreditava que sua decisão de me excluir enquanto roubava meu dinheiro representava um erro de julgamento, em vez de uma revelação fundamental sobre seu caráter e sua compreensão do nosso casamento. Leonardo, você não cometeu um erro. Você tomou uma decisão calculada para me humilhar, enquanto preservava o acesso aos meus recursos financeiros. Isso representa quem você é quando você acredita que as consequências permanecerão gerenciáveis. Pela janela da cozinha, eu pude ver minha caminhonete na garagem, já carregada com tudo que eu considerava essencial do nosso casamento de 15 anos. O processo de empacotamento havia sido surpreendentemente simples, exigindo apenas 2 horas para coletar as posses que tinham um significado emocional genuíno. Necessidades práticas, documentos importantes e itens sentimentais se encaixavam facilmente no armazenamento do veículo de luxo, ilustrando o quão pouco da nossa existência compartilhada realmente pertencia a mim em qualquer nível significativo. O ato físico de empacotar havia revelado o distanciamento emocional que eu havia desenvolvido inconscientemente ao longo de anos de aceitar reconhecimento mínimo, enquanto fornecia suporte máximo. 15 anos de casamento reduzidos a itens que enchiam um único veículo, com o restante representando aquisições compartilhadas que nunca realmente se sentiram como um lar. Você empacotou o carro, Leonardo observou, sua voz carregando o reconhecimento vazio de alguém que finalmente havia entendido que as palavras se mostrariam insuficientes para abordar o dano que ele havia criado. Fernanda, por favor, não tome nenhuma decisão permanente enquanto as emoções estão à flor da pele. Nós podemos reconstruir a confiança se você nos der a oportunidade de resolver isso juntos. Meu telefone zumbiu contra o balcão com uma mensagem de Pedro, e eu a abri para encontrar uma foto da noite anterior, mostrando ele e Sofia cortando o bolo do casamento. Ambos os rostos irradiavam uma felicidade genuína, apesar das circunstâncias reduzidas e do reconhecimento público de falhas familiares que haviam precedido a celebração deles. Abaixo da imagem, Pedro havia escrito uma mensagem que carregava mais peso emocional do que qualquer uma das desculpas cuidadosamente elaboradas de Leonardo. Obrigado por ser a base que tornou esta alegria possível. Seu perdão nos ensinou sobre a verdadeira força de caráter. Nós nunca esqueceremos o que você fez por nós, ou as lições que você ensinou à nossa família sobre tratar as pessoas com o respeito que elas merecem. O contraste entre o contínuo crescimento de caráter de Pedro e as tentativas cada vez mais desesperadas de Leonardo de reconciliação ilustrava a diferença fundamental entre as pessoas que aprendem com as consequências e aquelas que simplesmente as suportam. Enquanto Pedro transformava sua experiência em ação positiva que beneficiaria as futuras gerações, Leonardo permanecia focado em minimizar sua responsabilidade, enquanto buscava a restauração de privilégios que
que ele havia perdido através da traição. Minha advogada de divórcio havia relatado a última proposta de acordo de Leonardo naquela manhã. Outra em uma série de ofertas cada vez mais generosas que revelavam sua crescente compreensão do que ele havia perdido através de sua crueldade calculada. O homem que havia desdenhado minhas conquistas por 15 anos agora se oferecia para aceitar um suporte financeiro mínimo em troca de preservar alguma conexão com o estilo de vida que meu sucesso havia proporcionado. Viver sozinha na minha nova residência em Jundiaí havia inicialmente desafiado as suposições que eu mantinha sobre a solitude e a companhia durante toda a minha vida adulta. O silêncio que eu temia que se sentisse avassalador, em vez disso, forneceu espaço para reflexão e tomada de decisões que haviam sido impossíveis durante anos de acomodar as necessidades e expectativas de outras pessoas. Minhas casas, meus negócios e meus relacionamentos agora refletiam os padrões que eu estabeleci, em vez de compromissos que eu aceitei para manter a harmonia familiar. A paz que veio de ser cercada por pessoas que não podiam casualmente me descartar ou trair se mostrou mais satisfatória do que a companhia que eu havia compartilhado com indivíduos que tratavam minhas contribuições como direitos, em vez de presentes. 15 anos de aceitar reconhecimento mínimo enquanto fornecia suporte máximo haviam terminado, substituídos pela solitude que honrava meu valor, em vez de o diminuir através da acomodação constante de pessoas que confundiam generosidade com fraqueza. A noite trouxe outro ritual que eu havia desenvolvido desde que deixei Leonardo, revendo o portfólio em expansão do Grupo Ferreira, enquanto desfrutava de vinho da minha coleção particular na tranquilidade do meu escritório em casa. Os números continuavam refletindo um crescimento que superava as projeções, impulsionado em parte pela reputação aprimorada que o drama familiar havia criado inadvertidamente em toda a indústria. O interfone anunciou uma ligação de Marcos, meu parceiro de negócios, que havia se tornado uma das poucas pessoas cujo conselho eu buscava em assuntos que se estendiam além das preocupações profissionais. Sua perspectiva sobre a situação do casamento se mostrou inestimável durante semanas, quando as emoções familiares ameaçavam nublar o julgamento de negócios. Fernanda, eu queria te atualizar sobre algo interessante. Marcos começou com o entusiasmo que ele reservava para desenvolvimentos de negócios particularmente satisfatórios. 3 dos nossos principais concorrentes me abordaram sobre possíveis parcerias ou aquisições. Aparentemente, a sua demonstração de controle de mercado durante a situação do casamento os fez reconsiderar suas posições estratégicas em relação ao Grupo Ferreira de Hospitalidade. O cenário competitivo havia mudado em resposta às revelações sobre a minha real participação no mercado e a disposição em exercer essa influência quando as circunstâncias exigiam uma ação decisiva. Empresas que anteriormente viam o Grupo Ferreira como apenas mais um jogador regional, agora entendiam que estavam operando em mercados dominados por alguém cuja abordagem quieta havia mascarado uma consolidação sem precedentes dos recursos da indústria. Mais significativamente, Marcos continuou, 2 grandes redes de hotéis nos contataram sobre contratos de gerenciamento para suas propriedades no Sudeste. Eles especificamente mencionaram que queriam trabalhar com alguém que demonstra o tipo de pensamento estratégico e liderança decisiva que você mostrou durante sua crise familiar. A transformação de empresária bem-sucedida para a lenda da indústria continuou gerando oportunidades que validavam as decisões que eu havia tomado durante o período mais difícil da minha vida pessoal. O drama familiar, que quase havia destruído relacionamentos em vez disso, fortaleceu minha posição profissional de maneiras que as estratégias de negócios tradicionais nunca poderiam ter realizado. Com o passar dos meses, a história do casamento de Pedro e Sofia
se tornou folclore familiar, embora diferentes ouvintes extraíssem diferentes lições da experiência. Alguns membros da família aprenderam sobre os perigos de subestimar a força quieta e a importância de tratar as pessoas com respeito, independentemente de sua posição nas hierarquias sociais. Outros descobriram que as ações carregam consequências, mesmo quando essas consequências são atrasadas por anos de acomodação paciente. Alguns poucos parentes reconheceram que minha transformação de recurso financeiro familiar invisível para matriarca reconhecida representava justiça em vez de vingança, o resultado natural de pessoas finalmente vendo claramente o que sempre foi verdade sobre a dinâmica de poder que eles haviam escolhido ignorar ou entender mal. A imperatriz silenciosa sempre existiu dentro do império, em expansão do Grupo Ferreira de Hospitalidade e nos meus relacionamentos profissionais cuidadosamente construídos. Ela simplesmente exigiu as circunstâncias certas para emergir de trás da persona acomodada que eu mantinha durante décadas, priorizando a harmonia familiar em detrimento do reconhecimento pessoal. Essas circunstâncias chegaram através da traição de Leonardo e da crueldade coordenada de sua família, criando o catalisador necessário para que os relacionamentos e as reputações se alinhassem com as realidades que haviam sido cuidadosamente escondidas por trás da generosidade quieta e do apoio paciente para pessoas que nunca haviam merecido tal consideração. O pôr-do-sol pintou as janelas do meu escritório, com cores que o dinheiro não podia comprar, enquanto iluminava um futuro que finalmente refletia minhas capacidades reais, em vez das expectativas limitadas de outros sobre o que a mulher quieta poderia alcançar quando ela parasse de aceitar menos do que merecia. Se esta história de força silenciosa, se transformando em uma justiça poderosa, te cativou, clique no botão de gostei, agora mesmo. Minha parte favorita foi quando Fernanda revelou que era dona de cada um dos fornecedores do casamento, observando o choque deles se desenrolar em tempo real. Qual foi o seu momento favorito? Deixe-o nos comentários abaixo. Não perca mais histórias incríveis de mulheres subestimadas encontrando seu poder. Inscreva-se e ative o sininho de notificação para nunca perder um novo vídeo.